Galera do K-pop Coreia, depois do último vídeo, uma pergunta simplesmente não saiu da cabeça dos fãs. Se Jungkook realmente nunca viveu um relacionamento sério, então por que existem tantos momentos estranhos envolvendo a vida pessoal dele? E mais importante ainda, por que algumas pessoas acreditam que existe uma história secreta que nunca chegou ao público? Porque depois que começamos a investigar mais profundamente, encontramos detalhes que deixaram até fãs antigos do BTS em choque. Coisas que passaram despercebidas durante anos, pequenas pistas escondidas em entrevistas, músicas, transmissões ao vivo e até atitudes do próprio Jungkook. E, sinceramente, algumas delas são difíceis de ignorar. Então hoje vocês vão entrar comigo em uma parte ainda mais misteriosa da vida amorosa de Jungkook. E eu já aviso, existe um detalhe envolvendo ciúmes, mudanças repentinas de comportamento e uma frase dita por ele anos atrás que hoje parece ter outro significado completamente diferente. Então fica até o final, porque talvez esse vídeo mude completamente a forma como você enxerga Jungkook. Uma coisa que sempre chamou atenção em Jungkook foi o fato de ele parecer muito mais emocional do que demonstra publicamente. Quem acompanha o BTS há muitos anos sabe exatamente do que eu estou falando. Em vários momentos, principalmente durante lives mais sinceras, Jungkook parecia alguém carregando pensamentos que nunca dizia completamente. E isso fez muitos fãs acreditarem que talvez exista um lado da vida dele que nunca foi mostrado ao público. Porque vamos ser sinceros, Jungkook sempre teve aquela energia de alguém apaixonado por sentimentos intensos. Desde muito novo, ele falava sobre amor de uma forma quase cinematográfica, como alguém que acreditava em conexão verdadeira, em relações profundas e em encontrar alguém especial de verdade. Só que conforme a fama dele cresceu, parece que essa visão começou a mudar. As respostas ficaram mais curtas, mais cuidadosas, mais misteriosas. E talvez isso tenha acontecido porque ele percebeu cedo demais como relacionamentos podem virar um pesadelo no mundo do K-pop. E existe uma coisa que pouca gente comenta. Quanto mais famoso Jungkook ficou, mais isolado ele pareceu ficar emocionalmente. E isso começou a ser percebido principalmente durante o período em que o BTS alcançou fama mundial gigantesca. Porque enquanto milhões de pessoas enxergavam glamour, sucesso e dinheiro, alguns fãs começaram a notar sinais de cansaço emocional nos membros, principalmente em Jungkook. Em vários momentos ele demonstrava estar sobrecarregado mentalmente. E muita gente acredita que isso também afetou completamente a forma como ele enxerga relacionamentos. Porque imagina tentar confiar em alguém quando literalmente o planeta inteiro observa cada passo seu. Imagina não conseguir diferenciar quem gosta de você de verdade e quem gosta apenas da fama que você possui. Isso deve ser assustador. Só que mesmo sendo extremamente reservado, Jungkook acabou deixando escapar algumas pistas ao longo dos anos. E uma delas aconteceu em uma entrevista que hoje voltou a viralizar entre fãs coreanos. Na época, perguntaram para ele sobre o que considerava mais importante em um relacionamento. E a resposta dele foi muito mais profunda do que as pessoas perceberam naquele momento. Jungkook disse que queria alguém que permanecesse ao lado dele mesmo nos momentos difíceis. Alguém que entendesse quem ele realmente era por trás das câmeras. E sinceramente, quando ele falou aquilo, parecia existir um peso emocional muito grande nas palavras dele. Como se estivesse falando de experiências reais. Como alguém que já tinha pensado profundamente sobre isso. E agora presta atenção nessa parte porque ela deixou muita gente em choque. Alguns fãs começaram a perceber mudanças estranhas no comportamento de Jungkook em determinadas épocas específicas. Existiam períodos em que ele parecia extremamente animado, feliz e cheio de energia. Mas também existiam fases onde ele parecia mais quieto, mais distante e emocionalmente fechado. Claro que isso pode simplesmente acontecer por causa do estresse da carreira. Só que a internet começou a criar teorias dizendo que essas mudanças poderiam estar ligadas à vida amorosa dele. Algumas pessoas acreditam que Jungkook já viveu términos secretos que nunca chegaram ao público. Outras acham que ele tentou manter relacionamentos escondidos, mas acabou desistindo por causa da pressão absurda da fama. E, sinceramente, quando pensamos no nível de exposição dele, isso não parece impossível. Aliás, existe uma teoria que explodiu entre fãs internacionais recentemente. Algumas pessoas acreditam que Jungkook já escreveu partes de músicas pensando em alguém específico. E o motivo dessa teoria crescer tanto é porque certas letras parecem extremamente pessoais.
Existem músicas onde ele fala sobre saudade, insegurança, medo de perder alguém e até arrependimento. E o mais impressionante é a forma como ele interpreta essas músicas. Em alguns momentos parece impossível acreditar que aquilo seja apenas atuação. Jungkook canta como alguém que realmente sentiu aquelas emoções profundamente, e isso fez muitos fãs acreditarem que talvez exista uma história real escondida por trás de algumas canções. Agora, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês aqui do K-pop Coreia. Vocês também têm a sensação de que Jungkook parece esconder muito mais do que demonstra? Porque existe algo nele que sempre passou uma energia misteriosa. Mesmo quando ele está sorrindo, brincando ou sendo carinhoso com os fãs, parece existir um lado extremamente reservado que ninguém consegue acessar completamente. E talvez seja exatamente isso que faz tantas pessoas ficarem obcecadas pela vida pessoal dele. Porque Jungkook nunca entrega respostas completas. Ele sempre deixa pequenas lacunas, pequenos mistérios, pequenos sinais que fazem a internet enlouquecer tentando ligar pontos invisíveis. E falando em sinais estranhos, precisamos falar sobre um detalhe que muitos fãs consideram um dos momentos mais suspeitos envolvendo Jungkook. Durante uma live, ele começou a ler comentários normalmente, até que de repente pareceu ficar desconfortável após ler algo específico. Alguns fãs acreditam que alguém comentou sobre um possível relacionamento secreto. Outros acham que citaram o nome de alguma pessoa ligada a rumores antigos. O fato é que, logo depois disso, Jungkook mudou completamente o clima da transmissão. Ele ficou mais quieto, desviou do assunto rapidamente e parecia até nervoso em alguns momentos. Claro que isso pode não significar absolutamente nada. Mas quando falamos da internet, qualquer reação mínima vira combustível para teorias gigantescas. E talvez o mais louco seja perceber como fãs conseguem analisar absolutamente tudo envolvendo Jungkook. Tem gente que analisa reflexos em espelhos, sons ao fundo de vídeos, objetos em apartamentos, roupas repetidas, curtidas suspeitas, horários de postagens, até músicas recomendadas por ele viram evidências. E, sinceramente, algumas teorias chegam a ser assustadoras de tão detalhadas. Parece trabalho de detetive profissional. Mas isso também mostra o tamanho da curiosidade mundial sobre a vida amorosa dele. Só que existe um lado triste nisso tudo. Porque enquanto milhões de pessoas tentam descobrir se Jungkook namora ou não, talvez ele esteja apenas tentando viver como um ser humano normal. E isso é algo que muitos esquecem. Idols não deixam de sentir emoções só porque são famosos. Eles continuam querendo amor, companhia, carinho e conexão emocional como qualquer pessoa no mundo. Mas ao contrário da maioria das pessoas, eles precisam esconder tudo constantemente. E talvez ninguém represente melhor essa realidade do que Jungkook. Outra coisa que chamou atenção nos últimos anos foi a mudança emocional dele durante algumas lives mais íntimas. Quem acompanha Jungkook sabe que existem momentos em que ele simplesmente começa a conversar com os fãs de forma extremamente sincera. E em algumas dessas transmissões, ele parecia muito reflexivo sobre a própria vida. Em certos momentos, parecia alguém cansado emocionalmente, como se estivesse carregando uma pressão gigantesca por trás daquele sorriso famoso. E muitos fãs acreditam que isso também pode estar ligado ao fato de ele viver sem liberdade para experimentar uma vida normal. Agora imagina o seguinte cenário. Você é uma das pessoas mais famosas do planeta. Milhões de fãs acompanham cada movimento seu. Qualquer interação com outra pessoa vira manchete mundial. Qualquer foto gera caos na internet. Como alguém consegue viver um relacionamento saudável dentro disso? Talvez seja exatamente por isso que Jungkook se tornou tão reservado. Porque no nível de fama dele, privacidade praticamente deixou de existir. Mas existe uma teoria ainda mais forte circulando entre fãs antigos. Algumas pessoas acreditam que Jungkook já esteve muito próximo de assumir algum relacionamento publicamente no passado, mas acabou desistindo por causa da pressão da internet. E honestamente, isso parece algo totalmente possível, porque basta observar a reação absurda que acontece sempre que algum rumor surge. Mesmo sem confirmação nenhuma, redes sociais explodem, pessoas investigam tudo e a situação rapidamente sai do controle. Então talvez Jungkook simplesmente tenha percebido que manter silêncio é a única maneira de proteger quem estiver ao lado dele. Só que quanto mais ele tenta esconder a vida pessoal, mais misterioso tudo fica. E isso cria um efeito curioso. Os fãs ficam ainda mais interessados. Cada nova live vira investigação.
Cada música gera análises gigantescas. Cada detalhe se transforma em possível pista. E assim nasceu um dos maiores mistérios do K-pop moderno. Afinal, quem realmente conhece Jungkook de verdade longe das câmeras? Talvez exista um lado dele que nunca veremos completamente. Um lado cansado da fama. Um lado que sente falta de coisas simples. Um lado que queria poder sair para um encontro sem medo de câmeras escondidas. E, sinceramente, pensar nisso deixa toda essa história muito mais humana. Porque por trás do astro mundial, existe apenas uma pessoa tentando viver a própria vida. Mas agora chegamos em uma pergunta ainda mais importante. Será que Jungkook realmente deseja assumir um relacionamento publicamente algum dia? Porque muitos fãs acreditam que ele só fará isso quando sentir segurança suficiente, quando encontrar alguém em quem possa confiar completamente. E talvez esse seja o motivo pelo qual ele protege tanto a própria privacidade. Não apenas para se proteger, mas também para proteger qualquer pessoa importante em sua vida. E existe outra coisa curiosa. Sempre que Jungkook fala sobre felicidade verdadeira, ele parece valorizar coisas simples. Paz, companhia, conforto emocional. Isso mostra que talvez ele não procure algo superficial. Talvez ele realmente queira uma conexão profunda e genuína. E isso faz muitos fãs acreditarem que, quando ele finalmente se apaixonar de verdade, será algo extremamente sério. Agora imagina o impacto do dia em que Jungkook realmente confirmar um relacionamento oficialmente. A internet literalmente vai parar. Estamos falando de um dos artistas mais populares do planeta. O assunto dominaria o mundo inteiro em questão de minutos. Mas ao mesmo tempo, talvez esse momento represente liberdade. Talvez seja o instante em que ele finalmente consiga viver sem esconder tudo. Só que até lá, as teorias continuam crescendo. Novos rumores aparecem constantemente. Novas análises surgem todos os dias. E os fãs continuam tentando descobrir aquilo que talvez Jungkook nunca tenha intenção de revelar completamente. E sinceramente, talvez esse seja exatamente o motivo pelo qual o mundo inteiro continua tão fascinado por ele. Porque Jungkook nunca parece totalmente acessível. Sempre existe um mistério no olhar dele. Uma sensação de que existe muito mais acontecendo por trás das câmeras do que imaginamos. Então agora eu quero saber de vocês aqui do K-pop Coreia. Vocês acreditam que Jungkook já viveu um grande amor escondido todos esses anos? Ou acham que ele realmente decidiu sacrificar a própria vida amorosa por causa da carreira? E mais importante ainda, será que algum dia vamos descobrir toda a verdade? Porque quanto mais o tempo passa, mais difícil parece separar realidade de teoria quando o assunto é Jungkook. Então comenta aqui embaixo qual teoria vocês acreditam ser a mais verdadeira. E se vocês querem uma parte 3 porque existem momentos envolvendo Jungkook, rumores apagados e detalhes escondidos que quase ninguém conhece. Já deixa o like porque isso ajuda muito o canal, se inscreve agora no K-pop Coreia e ativa o sino porque os próximos vídeos vão trazer histórias ainda mais chocantes sobre o BTS, segredos que explodiram a internet e detalhes misteriosos que muita gente nunca percebeu. Porque no mundo do K-pop, às vezes os maiores segredos são justamente aqueles que ninguém consegue provar.